Chutou, para aqui, tentou, é gol! Fala pessoal, vou colocar no ar aqui um debate sobre Vitor Pereira, técnico do Flamengo, que eu tive com meu grande amigo Vitor Guedes, no Bola Rolando, programa do Band Esporte, que vai ao ar sempre às 6 horas da tarde. O debate foi nesta quarta-feira e falamos muito e divergimos também, concordamos em alguma coisa e em outras divergimos, tá? Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo que você pode baixar no primeiro link aqui na descrição deste vídeo. Tudo para você sobre o UEFA Champions League, claro, no OneFootball você tem acesso a absolutamente tudo sobre esta que, na minha opinião, é a melhor competição interclubes do futebol mundial. E a semana, claro, com camisa do Real Madrid em homenagem ao grande Vinícius Júnior. Vamos lá então ver esse debate quente, esquentou bastante, comigo, Vitor Guedes, Ivan Drago e Kaká Fernando no Bola Rolando. O Vitor Pereira, que é o treinador do Flamengo, para mim, eu disse isso antes, né? Não teria contratado, não teria demitido o Dorival Júnior, isso eu falei antes do jogo, não estou sendo oportunista, não porque eu acho que tem que manter treinador. Até porque o Dorival Júnior mandou o Ceará embora e não estava nem aí. Então a banca paga, a banca recebe. Agora, eu só falo de você trocar se for por algo melhor. Mas no caso, havia o encerramento do contrato do Dorival Júnior. Mas Júnior. assim, na prática, você trocou por um técnico pior e o calendário não estava aí. Eu acho o Vitor Pereira melhor do que o Dorival. Eu acho o ano do Dorival Júnior muito melhor que do Vitor Pereira aqui no Brasil. Não dá para comparar. Tudo bem, mas a gente enxergava uma queda de desempenho ali do... mas foi uma troca com o Flamengo com o Dorival Júnior. O argumento do Flamengo, que é muito pior que o Dorival, que o Vitor Pereira, que é o Marcos Braz e Landim, grande elenco, quando eles fazem essa troca, não marcaram depois do jogo contra o Palmeiras, o Al Hilal e a Recopa, já estava aí. Então, o argumento. E o Flamengo ontem perdeu fisicamente e tecnicamente por um time que fez o segundo jogo no ano. Então tem que botar isso na conta também. Agora, o Vidal, que foi uma opção do Vitor Pereira ontem, foi bem. Jogou muito. Não, muito jogou já. Muito, foi o melhor jogador foi do bem, Flamengo. acabei de falar, foi bem. Então eu não vou criticar. Não é porque eu acho ele um fanfarrão, mentiroso. Ele não é. Isso não. Essa é a minha opinião. Você pode concordar. É minha opinião. Discordo. Não, você pode discordar à vontade, Roberto. Ele é mentiroso, uma pessoa que mente, que a palavra dele vale tanto quanto a do Marcos Braz, que falou que é pular de paraquedas hoje. Vale nada. Agora, a opção do Vidal funcionou. O que eu quero colocar aqui, passar a bola para o Bernardo, que eu acho mais produtivo, é o seguinte. Se o Flamengo perder semana que vem o título jogando em casa pro Del Valle... Não cai, não tem a menor chance de cair. Isso é informação, não vai cair. Mas não falei nada, deixa eu completar a frase. Deixa eu completar o que eu quero falar. Se o Flamengo perder o título, o VP vai ser criticado e corre o risco de cair. Porém... Não corre o risco de cair. Porém, se o Flamengo vencer, talvez a gente esteja escamoteando uma situação... de um trabalho até aqui mal feito e que vai carregar para o resto da temporada Mas são 10 jogos. Mas você acha que é bem feito o trabalho do Vitor Pereira? O Flamengo está jogando mal, mas é só por causa do Vitor Pereira? Alguns desses jogadores têm que ter vergonha na cara também. Eu nem acho. Você é o cara mais indicado para dizer. O Arrascaeta se arrasta em campo. Eu acho que o Arrascaeta se arrasta, o Everton Ribeiro se arrasta em campo. Independentemente de quem seja o culpado, ele é o comandante do navio. Tudo bem, mas então vamos fazer o seguinte... Vamos demitir técnico a cada 10, 11 jogos no futebol brasileiro? Isso é normal, mas eu acho, isso acontece. Não deveria ser. Eu acho que uma coisa implica na outra. Ser. Se você me permite, Berna. Não, fica à vontade. Vocês dois, aliás, vocês dois, é muito bom que gera debate. Vocês três, o Kaká também. Eu acho que não tem que mandar embora coisa nenhuma. Eu acho que com o Vitor Pereira... Eu quero que ele venha para Itaquera. O Flamengo piorou em praticamente tudo. Eu já falei aqui que você tem diversas formas de se comportar em campo, porque não existe só uma forma de se jogar futebol. O Flamengo, ele não se propõe a fazer nada direito. Então ele é um catado em campo que depende das individualidades. Como as individualidades estão mal, nada acontece. Nada acontece. É isso. No time não tem jogo coletivo, não tem padrão coletivo, não é um time fisicamente inteiro, saudável e as individualidades estão mal. Então Os três setores estão caóticos. O que o Flamengo tinha de melhor que o ataque... O setor defensivo do Flamengo é uma piada. Peraí, Gabigol e Pedro fizeram 19 São os gols, dois Kaká. jogando bem. Pois é, mas aí ele pega saca o Pedro no momento que ele mais precisava do Pedro. Foi por lesão. Pedro não tá machucado. Agora, o que o Vitor Pereira foi péssimo ontem, péssimo, não foi mal, ele foi péssimo, na minha opinião, obviamente, não sou o dono da verdade,
Mas eu só posso dar a minha opinião, né? Tem gente que reclama, você falou isso por quê? Porque eu penso, né? Se fosse dar a sua opinião... Lógico. Agora, assim, a entrevista dele coletiva... Mas a gente pode debater. Mas é óbvio, estamos aqui para isso. E até porque, para ouvir minha opinião, a gente tem que ter opiniões diferentes, baseadas em fatos. E coerente. Agora, a entrevista... Tem que ser coerente. Sim, com os fatos, não brigar com os fatos. A entrevista dele ontem, depois do jogo, para quem, no meu caso, viu o segundo tempo e os melhores momentos do primeiro, repetindo, para ser honesto com o público, eu não vi o jogo inteiro, ele deu uma entrevista no jogo que eu não vi. Ele falou algo que não aconteceu na partida. Ele chamou o torcedor do Flamengo que viu a partida de idiota. Ou você concorda com o canal? Não, eu não concordo com a análise dele depois do jogo. Não concordo. Nisso aí estamos alinhados. Eu não concordo com isso. Eu acho assim, pensar em cabeça de técnico agora me parece um absurdo no Flamengo. Vamos esperar um pouco. Eu achei um absurdo a contratação do Vitor Pereira. Eu concordo com você. O absurdo foi ter contratado. Eu discordo. Eu acho que foi uma contratação bem feita. Deixa eu tentar entender. O que está errado no trabalho do Vitor Pereira que ele não consegue equilibrar, como disse o Ivan, os setores que antigamente eram muito equilibrados no Flamengo? Eu acho que o principal problema do Flamengo é a parte física. E, assim, quando a gente fala de parte física também, muitas vezes o cara fala assim, o preparador físico do Flamengo é uma porcaria. O Mário Monteiro, que era o mesmo preparador físico dos tempos do Jorge Jesus. Mas o time não ficou 50 dias aí descansando? Tá errado. 42. Tá errado. Aí tá errado. Aí a gente tem um problema de planejamento. Mas aí, quando o Marcos Braz até falou sobre isso, vice-presidente de futebol lá no Marrocos, numa entrevista que a gente fez com ele, ele assumiu o risco. O Flamengo, claramente, isso de forma flagrante, né? Teve uma queda de desempenho muito importante ali no final do ano passado. Desde o jogo do Vélez. Desde o jogo do Vélez, exatamente. Contra o Corinthians, jogou muito mal. Os dois jogos, sobretudo no Maracanã. Contra o Atlético Paranaense, fez um jogo horroroso em Guayaquil, horroroso. Eu acho até que depois da expulsão. O Flamengo foi ameaçado. O Santos teve que trabalhar no segundo tempo. O Flamengo fez um gol, mas nada. Teve uma chance com o Gabigol no segundo tempo. E os 4 jogos do Campeonato Brasileiro do ano passado foram uma vergonha. Aliás, como você diz, viva a memória. Depois do jogo contra o Ceará, empate por 1-1 no Maracanã, o Flamengo não tinha conquistado ainda a Copa do Brasil, nem Libertadores. Eu falei aqui. Falei, eu não renovo o Dorival. Não renovaria. Gosto pra caramba do Dorival como pessoa e acho um bom técnico. Mas ali, pra mim, claramente havia uma queda de desempenho do Flamengo. Uma escolha deveria ter sido feita. E aí o Flamengo olha para o mercado e vê o Vitor Pereira com uma oportunidade de mercado. Eu nem acho que ele tenha mentido. Ele mentiu, está no posto que ele falou. Mas aí é que está, Berna. Eu sei, aí é que está, Berna. A questão é a seguinte, a oscilação no Flamengo, ela acontece desde a chegada do Jorge Jesus, ou desde a saída dele. A oscilação acontece, porque o Flamengo ele conquista, mas ele não joga bem, aí ele cai de produção, ele muda de treinador. Então ele fica assim o tempo inteiro, ele oscila. Quando você fala assim, olha, naquela queda acentuada, eu não renovaria com o Dorival, certo? Sim. Eu procuraria. Por que não dar uma outra chance ao Dorival se agora a mesma coisa é pedida... Porque corria o risco de fazer como o Palmeiras fez de 2015 para 2016. Porque o Palmeiras não estava jogando bem, ganha uma Copa do Brasil com o Marcelo Oliveira, o mantém no cargo e aí com 40 dias de temporada é obrigado a demitir porque cai na primeira fase da Libertadores da América. E por que a convicção que com ele vai dar certo? Porque o Vitor Pereira é um técnico melhor do que o Dorival. Não sei. Aí já não sei. E nem acho que ele tenha feito um trabalho nota 7 no Corinthians. Para mim foi um trabalho nota 5,5 no Corinthians. 5,5 para 6. O VP é melhor do que o Paulo... Souza? É melhor, é mais técnico. Bom, pelo menos ele não botou o Everton Ribeiro lateral esquerda ainda. Botou o Marinho. Agora, em relação ao Flamengo, eu tenho uma opinião bastante... Marinho entrou como um ponta, né? Jogou de ar, mas jogou lá atrás. Em relação ao Flamengo, eu tenho uma opinião bastante popular que eu disse no All Sport, fui xingado, mas eu como gosto de ser xingado aqui também, eu vou repetir ela aqui, porque eu sou a mesma pessoa, eu penso a mesma coisa. Claro! Eu acho que o Flamengo tem um problema, eu usei a expressão insolúvel. O problema que quem tem que resolver chama-se Landim e diretoria. Que é o seguinte, a gente compara muito o Flamengo com o Corinthians hoje pela questão Vitor Pereira. E por uma questão de elenco que é muito parecido. O elenco do Flamengo é melhor, mas é parecido aqui. Os caras grandes do elenco tão veteranos, ganharam no clube. São grandes no clube. Mas o caso do Flamengo me lembra o Corinthians 2013. Os caras ganharam tudo, já não entregavam mais nada. E como trocar isso aí?
Então, assim, eu acho impossível. Aí não é o Vitor Pereira, tá? Pode ser o Vitor Pereira, o Bernardo Ramos, o Vitor Guedes, o Ivan, o Guardiola. Esse time do Flamengo, 5 anos envelhecido, já mudou, já não joga igual. E não dá com os caras lá para você simplesmente falar, sai Arrascaeta, sai Pedro. O Pedro e Gabigol não pode sair que estão jogando bem. Mas você pode falar, sai Gerson. Então, assim, o que tem que fazer é o seguinte, é trocar esse elenco, porque com esses caras juntos mais, para mim não vai render. Pode dar 1 mês, 2, 3 ou 4, e com eles lá, se tirar, vai ter bico e não vão jogar. Ah, errado fazer bico não é profissional. Errado ou certo é a vida como ela é. Os caras lá, ou eles jogam e não rendem mais porque não dá para jogar, e se tirar vai ter bico e vai ter problema. Então, começou com o Diego Alves, com o Diego, só que tem que ser maior essa limpa. Com esses jogadores lá que juntos já não conseguem jogar e você não consegue barrar sem criar um problema, a culpa é muito mais da diretoria do que do treinador de momento. Peraí, Vitão. É o que eu penso. Peraí, Vitão. Eu acho insolúvel. Não, bom. Não estou dizendo que eu estou certo. A questão é, Eu particularmente, mas assim, quando a gente olha, principalmente o quarteto, tá? Porque nós estamos falando... É quinteto. Tudo bem que seja um quinteto. Mas, ó, se Everton Ribeiro sair do Flamengo, todo mundo vai querer. Arrascaeta a mesma coisa, Pedro a mesma coisa, Gabigol a mesma coisa. Eu não mexeria nesse Eu não mexeria nesse quarteto também de jeito nenhum. Eu também não. Não, então, aí a questão é como acomodar, eu já não sei. Não dá mais. Eu já não sei. Mas o time do Flamengo foi campeão em 2019. Porque o único momento, e nós discutimos isso, o único momento em que o Flamengo conseguiu ser mais equilibrado na temporada passada, para ser mais consistente, é quando ele botou Thiago Maia com João Gomes. Eu e o Vitão, por exemplo, em nenhum momento achamos um absurdo se ele jogasse, por exemplo, com Pulgar na primeira função e Thiago. Porque Pulgar entrou ontem foi um horror. Muito mal, Pulgar. Quem? Não, eu entendo isso. O que eu acho que o Flamengo precisa ter é equilíbrio. Ele não tem equilíbrio. Com mais um jogador, que é o Gerson. A saída do João Gomes não está na conta do Vitor Pereira. Está na conta do Vitor. Não está na conta do Vitor Pereira. Mas para mim causa um desequilíbrio na equipe. Para mim a saída do João Gomes causa um desequilíbrio técnico. Coração, peraí, um minutinho só. Coração também não, né? Como é que é, coração? Coração são todos vocês. Odílio. Olha só, como é que o Flamengo foi campeão brasileiro em 2020 e ganhou do Palmeiras na Supercopa com o Rogério Ceni, que pra mim foi o melhor técnico pós-Jorge Jesus. Arão na defesa, Diego na primeira função. Isso, era um time Gerson, aberto. Arrascaeta, Everton Era um Ribeiro, time aberto. Gabigol, e tomava pouco gol.